Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 30 de junho, quarta-feira, dia em que a Igreja comemora os santos protomártires da Igreja de Roma. Quando falamos de santos protomártires, estamos dizendo os primeiros que foram martirizados na comunidade de Roma, mas também é uma grande história, portanto, e eles foram martirizados pelo imperador Nero no ano de 64 depois de Cristo, acusados de terem incendiado Roma. Evidentemente, eles não tinham nenhuma responsabilidade com isso. Aliás, muitos diziam que o próprio Nero, imperador, tinha incendiado a cidade de Roma para eliminar os barracos e deixar a cidade mais bonita, mas o fato é que eles foram os primeiros a serem devorados pelas feras, trucidados. E o imperador pagão romano Tácito, ele escreveu, relatou esse fato, que, portanto, tem uma confirmação histórica por um historiador profissional, digamos assim, muito importante. Na primeira leitura, que é tirada do livro do Gênesis, nós temos Isaac, que nasce como filho de Abraão e de Sara, quando Abraão já está com 100 anos. E a esposa Sara, depois que Isaac começou a crescer e tinha desmamado, começou a ficar com ciúme da escrava que tinha dado um filho, Ismael, a Abraão. Insiste para que Abraão mande embora aquela escrava e o filho dela. Abraão ficou triste, mas Deus o encorajou para que atendesse o pedido de Sara, porque depois, milagrosamente, Deus salva tanto Sara tanto Agar, como o filho Ismael, que se tornará também o iniciador de um grande povo. No Evangelho, que é de São Mateus, Jesus chega na região dos Gadarenos e 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos, foram ao encontro dele. Eles eram tão violentos que ninguém passava por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo." A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Uma história impressionante que nos manifesta 2 coisas que me parecem muito significativas. Em primeiro lugar, a atitude de Jesus. Estes 2 homens possuídos pelo demônio vivem à margem da cidade, no meio dos túmulos, e são pessoas rejeitadas e tão violentas que ninguém quer chegar perto. É Jesus que, chegando, quer restituir a eles toda a dignidade de uma vida humana que possa ser integrada no contexto da comunidade, no contexto de toda a sociedade. Não mais fugitivos, rejeitados, excluídos, oprimidos por todos, maltratados, sem poder receber socorro de ninguém. Mas aconteceu que os demônios que possuíam aqueles 2 homens, sendo expulsos, foram até a manada de porcos.
no outro evangelho se fala que eram 2.000 porcos, e estes porcos se jogaram morro abaixo dentro das águas do mar da Galileia. Então, aquilo é a segunda coisa que me impressiona. A primeira é este olhar de compaixão e de misericórdia da parte de Jesus, que tem o poder divino para curar aqueles 2 homens e restituir a eles toda a possibilidade de serem integrados na vida da própria comunidade. Mas a segunda coisa é que toda a cidade, como diz o Evangelho, saiu ao encontro de Jesus e pediram-lhe que se retirasse da região deles. Por quê? Porque a cura daqueles 2 homens tinha saído muito cara para eles, porque perderam toda aquela manada de porcos. De modo que, como também nos nossos tempos, não é muito diferente a mentalidade, especialmente de quem manda, não é? A mentalidade é que, acima de tudo, se deve prezar o lucro, o dinheiro, o ganho, os bens. E nós não podemos perder, então, esses bens para fazer um benefício a 2 marginais. É uma coisa impressionante como passam centenas de anos, milênios, mas a mentalidade permanece idêntica. Acima de tudo, a nossa propriedade, acima de tudo, os nossos ganhos. E ali, os 2 marginais que continuam lá, poderiam ter continuado na sua vida no meio dos túmulos, assim, ninguém teria se importado, mas pedem a Jesus de retirar-se da cidade, daquela região. Quem sabe se Jesus não é convidado muitas vezes para retirar-se dos lugares onde nós moramos, porque parece que ele dá prejuízo, parece que ele vem trazer alguma coisa que atrapalha, mas não é verdade. Este é um grande equívoco. O Senhor é o Salvador e traz uma vida nova, é uma vida que pode ser com menos porcos, mas com uma alegria de conviver e uma paz na convivência que seria impossível sem esta presença de Jesus Cristo, Filho de Deus, que vence o mal e vence a morte. Como é necessário aprender a identificar quais são os verdadeiros bens que nós não podemos perder. Não podemos perder, acima de tudo, o grande bem que é Jesus Cristo. Ele entre nós, Ele conosco, e sua sabedoria divina, e sua potência que nos abraça e que nos alcança, e sua misericórdia. Estes são os bens que não podemos perder, que um jovem não pode perder para continuar crescendo com equilíbrio, alcançando uma maturidade verdadeira, podendo tornar-se um homem de bem e um promotor da paz em toda a sociedade. Estes são os bens que não podemos perder, porque, caros irmãos e caras irmãs, os porcos têm a sua importância, quero dizer, aquilo que dá dinheiro, que nos dá algum lucro, mas, acima de tudo, é o bem do ser humano, a sua dignidade, a sua paz, a reabertura deste horizonte de amizade com Deus através da pessoa de Jesus. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.